Ele está aqui nesta manhã. Ele veio para permanecer. Ele veio para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Creia nisso. Amém? Curve suas cabeças, vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer. Te agradecer por esse povo que tu trouxeste, Senhor. Os teus amados, os teus queridos filhos, Senhor. Obrigado porque tu amas eles tanto, Senhor. Se eles soubessem o quanto tu os amas, Senhor. Mas talvez, Senhor, eles tenham acordado porque eles sabem que tu deste o teu filho por eles. Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu quero te agradecer por tudo que tu já tens feito neste lugar. Mas eu quero que hoje, Senhor, a tua glória, Senhor, venha sobre cada um. Que tu derrames nesse lugar aquilo, Senhor, que tu tens preparado para cada um. Aleluias. Que, Senhor, tu venha, Senhor, tocar nos corações. Que nesta manhã, Senhor, passeia por esses bancos. Que tu estejas tocando agora. Senhor, tu já viestes curar, tu vens libertar, tu vens transformar. Senhor, nesta manhã, Senhor, nós queremos mais de ti. Temos sede de ti, Senhor. Tu és a nossa fonte. Aleluias. Senhor, eu estou aqui, eu não tenho nada. Senhor, mas eu quero que tu venhas me encher, Senhor. Derrama, Senhor, da tua palavra. Que o meu coração esteja ligado ao teu. A minha mente, a tua mente. Que todo espírito contrário saia deste lugar agora. Espírito de dúvida, de incredulidade, aqui não é teu lugar, sai em nome de Jesus. Aqui é lugar do Espírito Santo operar. E Ele está aqui, e Ele quer fazer algo nesta manhã aqui. Creia, creia que Deus está neste lugar. Senhor, muito obrigado, Senhor. Que tu venhas agora, Senhor. Que não seja eu a falar, sejas tu a falar, Senhor. Porque eu não tenho nada de mim, Senhor. Tudo eu recebo de ti. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Doce, doce, doce presença do Espírito Santo. Muito obrigado. Aleluias. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em João 7. João 7, 37. Aleluias, aleluias. O título diz: Jesus, a fonte da água viva. Você crê nisso? Que Ele é a nossa fonte? Amém? Então diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Muito obrigado, Pai. Podem assentar. Nós vemos aqui fala, Jesus aqui estava numa festa. Mais lá na frente nós vamos ver que essa festa era a festa dos tabernáculos, nos capítulos anteriores, nos versículos anteriores. Jesus estava na casa dos irmãos, queria fazer milagres, mas eles não creram. E eles disseram assim: faça isso,
lá em Jerusalém, faça lá no meio dos teus discípulos. E eles então foram. E Jesus disse, não, eu ainda não vou, eu não vou para Jerusalém, para a festa. Mas eles então partiram. Só que Jesus foi, mas ele foi escondido. Por quê? Porque eles queriam matar Jesus. Os fariseus, os sacerdotes queriam acabar com a vida de Jesus. E Jesus então foi ao templo e começou a ensinar. E todos se maravilharam com os ensinamentos de Jesus. E essa festa dos tabernáculos, o pastor estava dizendo que ele foi, que ele viu, é a festa da colheita. O que era isso? Naquele tempo, era para lembrar os 40 anos que eles tinham passado no deserto, sem água, e que tudo que eles recebiam vinha de Deus. E essa festa era a festa da colheita. Então, colheita da uva, do trigo, né, da azeitona. Eles iam para Jerusalém uma vez por ano, ali, e moravam em cabanas, que eram feitas de galhos de árvores, de folhas. Moravam ali durante 7 dias. E ali, eles permaneciam. E cada dia tinha festa. Tinha festa, muita alegria, eles cantavam. Porque afinal, eles tinham tido colheita, eles tinham tido coisas boas, um ano bom. Então as tribos de todo Israel se reuniam ali, se encontravam. E havia festa todos os dias no templo. E no último dia, o sacerdote, ele pegava água, um cântaro, e ia para o poço de Siloé. Ali ele enchia aquele cântaro, trazia para o átrio do templo, derramava em cima do altar, para mostrar, para lembrar a água que Deus tinha derramado no deserto. Um memorial, era um cerimonial que eles faziam. E isso era 7 vezes. E o povo ia alegre, cantando, todo mundo feliz, dançando. E Jesus, ele estava ali. E ele viu aquilo. E ele olhou para aquelas pessoas que estavam tão felizes. Porque aquilo mostrava Jesus Cristo, apontava para Jesus. Esse cerimonial apontava para Jesus. A água viva. Eles tinham essa promessa, né, de receber Jesus Cristo, o Messias, o Salvador. Eles sabiam que quando ele viesse, ele traria o quê? A salvação. Ele iria saciar a sede deles. E essa celebração da festa dos tabernáculos era a expectativa todo ano, de todo ano, a esperança de todo ano, de que algo iria acontecer. Eles ansiavam por isso, queriam, porque eles estavam sobre o jugo de Roma, mas também sobre o jugo da lei. Estavam presos politicamente, mas também espiritualmente, não é? E ali, aquele era o último dia da festa, quando o sacerdote fez aquele cerimonial. E Jesus ele olha para aquele povo todo alegre, esperando. E ele diz, eles estão olhando para o cerimonial. E em dado momento, dentro de Jesus se move algo. E ele começa e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É isso que Jesus ali, vendo aquele cerimonial todo. E a gente às vezes está ligado a muito cerimonial também. A gente vem à igreja e acha que tudo tem que estar ali. E o Espírito Santo diz: não me coloque numa caixinha. Eu quero agir. Muitas pessoas hoje estão
sedentos, mas estão cheios de cerimonial, porque não vão à fonte, não vão a Jesus Cristo. E ele aqui lhe diz: quem vier a mim. Sabe o que Jesus está falando? Ele está falando, ele não são as pessoas que estão indo a ele, mas é ele, aquele que tem a água viva, está oferecendo. Ele está oferecendo água viva, está dizendo: venham a mim, eu tenho aquilo que você necessita. Quando ele fala para a mulher samaritana, ele está ali falando, e a mulher diz: mas que água é essa? Você não pode tirar água desse poço. Se você tomar da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Nunca mais, porque a minha água sacia. Do contrário daquela que está nesse poço, que tem lama no fundo, é uma água parada. Eu tenho rios que fluem, águas que fluem. Em Isaías 55:1 diz: todos vós que tendes sede, vinde às águas. O clamor daquele que quer dessedentar está dizendo: vinde a mim, vinde às águas. Essas águas, elas se transformam em rios, rios que fluem. A salvação é oferecida a todos, meus irmãos. Mas nem todos querem, nem todos aproveitam a oportunidade, nem todos aceitam esta oferta. E essa oferta está sendo feita para aqueles que têm as cisternas vazias, para aqueles que têm os poços secos. Jesus está chamando: venham a mim, venham a mim. Vocês vão ter a satisfação, vocês vão ter a alegria, vocês vão ser cheios. Venham buscar em mim, porque Jesus veio buscar o perdido. Ele veio salvar aquele que não sabe aonde ir. O perdido, ele veio salvar. Ele olha para nós e não vê aquilo que está errado em nós. Ele não olha para as nossas deficiências, porque ele pagou o preço na cruz. O pecado foi pendurado na cruz, e ele, o sangue de Jesus, é que apaga o nosso pecado. Amém? A porta do céu, meus irmãos, é Jesus. O caminho que leva a Deus é Jesus. E ele está aberto a todo aquele que crê, a todo aquele que tem fome e sede, todo aquele que crê. Esse caminho, essa porta está aberta. Em Romanos 10:9 disse: com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Com a boca você confessa, com o coração crê. Se isso está dentro de você, Jesus entrou dentro de você. Por quê? Porque o homem em seu coração, ele tem fome de Deus. Porque Deus assoprou o Espírito dele no homem. Deus colocou a eternidade dele no homem. Mas nós às vezes queremos o nosso próprio caminho. Nós às vezes não queremos receber essa bênção. As coisas aqui da terra não satisfazem. Quando nós não temos Jesus, algo está vazio dentro de nós. A nossa alma começa a minguar. O espírito começa a enfraquecer. Não tem mais prazer. Não tem riqueza que supra isso. O homem pode chegar lá nas alturas. Ele pode chegar no ápice. Pode galgar todos os degraus. E chegar lá. E quando ele chega lá, ele vê que ele está vazio. Por quê? Porque ele não tem Jesus. Quando nós olhamos para Salomão, domingo passado eu falei sobre isso. Salomão, ele tinha Deus. Mas aí ele começou
a ter riquezas, mais e mais. Ele começou a ter o quê? Muitas mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas. Começou a se encher de muitas coisas. Começou a seguir outros deuses. E com isso o coração dele foi se esvaziando. A soberba, eu sou. Deus já não satisfazia mais a Salomão. Mas no final da vida ele diz: teme a Deus e guarda seus mandamentos. Ele reconheceu que ele precisava de Deus. Ele reconheceu que ele estava vazio, com a cisterna vazia, sem Deus. Só Jesus nos satisfaz, meus irmãos. Jesus se fez o quê? Ele era rico, se fez pobre. Jesus era santo e se fez o quê? Pecador. Jesus era rei e se fez servo. Jesus, que era o autor da vida, morreu por nós na cruz. Esse Jesus te ama. Esse Jesus é a fonte de águas vivas. Esse Jesus está dizendo para você nessa manhã: você está com sede, vem a mim. Você está com dúvida, vem a mim. Eu tenho o que você precisa. Não desista, porque eu tenho muito mais para te oferecer. Meus irmãos, tenham fé. Jesus não é homem para que minta. Se alguém tem sede, vem a mim. O Rei da Glória nos convida. E Ele não quer que a gente fique sedento. Mas Deus quer o quê? Filhos vibrantes. Filhos que digam: eu sou filha do Rei, filho do Rei. Eu tenho um Rei que vela por mim, um Senhor que cuida de mim, um Rei que cuida de mim, que faz tudo por mim, um Senhor que sabe do que eu preciso. Ele é a fonte. Ele é a fonte, Jesus Cristo é a fonte. E essa fonte vem. Ela vem para nós. E aqui, Jesus diz assim no versículo 39, que nós precisamos crer para receber o Espírito Santo. Crer. Não adianta eu falar de Jesus Cristo com palavras bonitas, dizer que Ele é maravilhoso. Eu preciso crer que Ele existe. Eu preciso crer que Ele me salvou. Eu preciso crer que Ele é Filho de Deus. Eu preciso crer que Ele é tudo para mim. É nisso. Jesus, Ele prometeu aos discípulos, Ele disse, lá em João 14:16, rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Um outro Consolador. Quem é? É uma pessoa. É alguém que te ama e que está aqui. Ele está onde? Ele está aqui, ó. Ele veio para fazer morada. Ele está aqui entre nós. O Espírito Santo. Jesus disse que daria isso aos discípulos, porque eles precisavam receber o poder. Tem muito cristão que está na igreja e que não sabe o que é o Espírito Santo. Infelizmente, eu já ouvi pessoas assim. O Espírito Santo, ele é derramado. Ele vem. Ele entra aqui, ó. De fora para dentro. Ele vem. E aí ele sai daqui para fora. Para fazer o quê? Para fazer a obra de Deus. Jesus, ele recebeu o quê? Ele foi batizado no Espírito Santo, ele recebeu o quê? A pomba sobre ele, visível. Para quê? Porque ele tinha uma missão,
ele foi dirigido pelo Espírito para o deserto. E aí você pode dizer, mas pastora, para o deserto, o Espírito leva para o deserto para quê? Jesus estava fortalecido com poder, porque ele tinha que fazer algo depois, ele tinha um ministério. E ali, por causa desse poder do Espírito Santo, ele resistiu. Ele é Deus, ele é homem, sim, mas ali ele teve a força para resistir. E é esse Espírito Santo que nós cristãos precisamos para resistir às ciladas do diabo, para estarmos firmes, fortes a cada dia. Amém? Glória a Deus. Esse Espírito é dado para jorrar. Ele jorra. E sabe de uma coisa? Quanto mais eu dou, quanto mais eu dou, mais ele começa a jorrar. Mais ele jorra. Eu vou dando aquilo que eu recebi, de graça recebeste, de graça dai. Não é? É isso que a palavra diz. Então aquilo que você recebeu, você dá. Você dá. Você vai dando e você vai recebendo. Você vai dando e você vai sendo cheio. Quanto mais você dá, do alto você recebe. E você vai aqui, distribuindo o que você ganhou. E você vai, é o círculo, é o ritmo da vida. Desce para dar. Aleluias. Manancial de águas jamais faltam, diz em Isaías 58:11. Esse manancial não acaba, nunca. Essa fonte não seca. Esta água se transforma em rios. E quando nós recebemos essa água, esses rios, nós somos transformados, nós somos rejuvenescidos. É algo que vem para mudar. Você sabe que essas águas te curam? Quando uma época da minha vida eu estava muito afastada do Senhor, eu vivia com dóizinhos. Não sei porquê, mas sempre tinha alguma. Era uma cirurgia aqui, era uma dorzinha ali, era não sei o quê. Quando eu comecei a me apossar e saber que Jesus Cristo é a fonte, e eu fui a fonte, e cada vez eu vou mais à fonte, quanto mais eu vou, mais eu sou restaurada e rejuvenescida. E eu posso dizer, hoje eu tenho uma saúde maravilhosa. Fiz 65 anos essa semana. E realmente a minha saúde está melhor do que há 20 anos atrás. Então isso é o Espírito Santo. Ele transforma, ele rejuvenesce o cristão para quê? Para você ser usado por Deus para fazer a obra dele. Amém? Esses rios que fluem dentro de nós. E todo cristão deve ter esses rios, meus irmãos. Deve buscar essa fonte, essas águas. Querer ter essas águas. Mas aí você pode dizer assim, mas o que são esses rios? Os rios de água viva, o que é isso? Rios de água viva. Pastora fala, todo mundo fala em rios de água viva. O fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Rios de amor. Rios de bondade. Rios de paz. Rios de alegria. Rios de benignidade. Rios de longanimidade. Rios de mansidão. Rios de domínio próprio. Rios de fidelidade. Isso tudo está ligado aonde? Na fonte. Porque Jesus tem tudo isso. O fruto do Espírito. Amém? E quando nós temos isso, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. Nós somos novas criaturas. Porque quem é batizado, nós somos o que? Restaurados. Quando nós somos batizados pela água e pelo Espírito. E aí nós temos a vida eterna. Quando você desce as águas, você está dizendo, eu vou deixar aqueles velhos hábitos. Eu vou deixar aquilo que não presta. Eu quero ser nova criatura. Eu quero que Deus faça tudo novo. E Jesus veio para quê? Para fazer tudo novo. Ele disse, eu vim cumprir a lei
a lei dos 10 mandamentos, ele veio cumprir. Ele veio fazer tudo novo. Esses rios, eles devem fluir. E quando esses rios começam a fluir, quando nós temos esse fruto do Espírito dentro de nós, nós somos pessoas mais bem resolvidas. Nós somos pessoas sem amargura. Nós somos pessoas mais cheias, mais alegres. É isso que acontece conosco, mais satisfeita, sem medos. Nós vamos ter misericórdia. Mas mesmo assim, meus irmãos, as batalhas vão continuar. Sabe por quê? Porque se você não tiver batalha, você não tem vitória. Amém? Como é que você vai dizer, eu quero testemunhar? Mas para testemunhar, tem gente que passa por deserto, por fogo, por uma porção de coisas. E aí você diz, ai, que testemunho maravilhoso. Mas você sabe o que aquela pessoa passou? Ela passou por muitas coisas. Mas ela o quê? Ela teve a vitória, ela ficou firme, ela ficou sobre a rocha. Ela não desistiu. Ela segurou, ela foi à fonte. Bebia todos os dias na fonte. O que é beber a fonte? É praticar a palavra. É ir lá buscar na palavra. Senhor, eu não sei o que fazer agora. Me ajuda. Eu quero, eu preciso de uma palavra tua. Me ajuda. É isso que o Espírito Santo quer que nós façamos. Esses rios de água viva por onde passam, eles levam o que? Vida. Onde não tem água, tem sequidão, tem deserto. E Cristo, Ele quer que nós experimentemos esses rios caudalosos em nossas vidas. Você sabe, Deus disse para Abraão, se tu uma bênção. Sabe quando você é bênção? Quando rios de água viva começam a fluir através de você e você vai abençoando vidas. Você vai levando vida para aquelas pessoas. Você vai levando salvação para aquelas pessoas. É para isso que você tem que ter o Espírito Santo para fluir de cima. E vai fluindo através de você. Você vai se enchendo. E você vai dando às pessoas aquilo que Jesus disse para dar, que é a salvação. Não dá, você não dá, mas falar da salvação, falar de um Senhor maravilhoso, falar das coisas de Deus. Onde nós formos, se nós estivermos cheios, nós vamos ser bênção, nós vamos levar vida, e é isso que Jesus Cristo quer de nós. Mas aqui, Jesus diz assim, que o Espírito Santo não poderia vir enquanto ele não fosse glorificado. O que significa isso? Jesus deixou bem claro aos discípulos que eles receberiam essa promessa. Jesus glorificado. Para que o Espírito Santo descesse, era necessário haver uma ponte entre Deus e os homens, que havia sido cortada no Éden por Adão, por causa do pecado. Essa ponte foi cortada. E por isso o Espírito Santo não poderia vir, porque o Espírito Santo não vem onde tem pecado. O pecado tinha que ser cancelado. Deus não dá o seu Espírito onde há pecado. Perdoado, tem que ser perdoado. Mas Deus é fiel. Deus é fiel. E Ele fez o quê? Lá em Joel, Ele diz assim, Joel 2:28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, sobre vossos filhos, sobre vossas filhas que profetizarão, sobre vossos velhos que sonharão, sobre os jovens, sobre servos e servas. Promessa de Deus
Mas ele não podia, o Espírito Santo não podia descer enquanto Jesus não fosse à cruz. Jesus tinha que ir à cruz do Calvário por causa de nós. Essa dívida que havia tinha que ser anulada. E só Jesus, com o sangue dele, com o sacrifício dele na cruz, poderia anular esse nosso pecado. E quando Jesus então está ali, em João 19:30 ele diz: está consumado. Está consumado. Ele foi à cruz. Ele pagou o preço. Pagou o nosso cheque sem fundo. A salvação agora está completa. Está completa. Agora Jesus Cristo pode ser glorificado. Agora Jesus fez a obra para Deus. Porque ele disse: eu vim para fazer a obra do meu Pai aqui na terra. E essa obra ele fez. E ele tinha que subir ao céu. Esse homem, Jesus Cristo, Deus homem, foi glorificado. Vocês imaginem, um homem aqui na terra subiu glorificado aos céus. Deus homem, Jesus homem, subiu glorificado. Está assentado à direita de Deus Pai. E quando ele chega lá, meus irmãos, ele volta aos céus, ele recebe de volta toda a soberania do seu reino. Ele é aclamado por aqueles anjos, eu creio. E aí quando ele chega ali, conforme o Salmo 24:7, diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Jesus Cristo é o Rei da Glória. Aleluia! Ele entrou. Ele está sentado como homem glorificado nos céus. E por isso, porque ele anulou a nossa dívida, porque ele pagou o preço, agora o Espírito Santo pode descer. O Espírito Santo desce. O Espírito de Deus está e veio para ficar. Ele veio. Essa glória, Jesus diz que ele recebeu a glória de Deus. Lá na oração sacerdotal ele fala da glória que Deus deu para ele. Por isso, ele sobe novamente. Ele é reconhecido. Ele é amado pelo Pai por aquilo que ele fez. Deus o aplaude por essa obra maravilhosa de Jesus Cristo. Mas Jesus diz que o outro Consolador viria. Agora vocês imaginem os discípulos. Naquele tempo, o Espírito Santo não permanecia. No tempo dos profetas, quando tinha uma missão, quando Deus queria falar alguma coisa, o Espírito Santo vinha sobre um profeta, sobre um homem de Deus, fazia o que tinha que fazer e voltava. E agora os discípulos ouviram de Jesus: eu enviarei outro. E eles ficaram assustados. E ele explica: é o Consolador, é o ajudador, é aquele que diz para você: Reginaldo, não é por aqui não, é por ali, ó. Que diz assim: Rafael, não é essa música que você tem que tocar hoje não, é aquela outra lá, ó. E graças a Deus hoje, vocês hoje acertaram. Porque o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo tocou vocês nos louvores. E é assim que ele vai nos dirigindo. Ele vai nos ensinando. O Espírito de Deus, meus irmãos, ele está aqui. Ele está aqui. Mas Jesus, o pastor falou do cenáculo. Jesus, quando
ressuscitou na noite que ele apareceu aos discípulos, ele foi ao cenáculo onde os discípulos estavam reunidos. E ali ele soprou o Espírito Santo sobre eles. Soprou o quê? Ele soprou ali uma vida espiritual, uma transformação, uma regeneração. Ali os discípulos foram regenerados. É isso que acontece conosco no batismo, né? Então, ele foi ali, mas ele disse, olha, aguardem na cidade, porque vocês serão batizados no Espírito Santo. Vocês receberão poder. Poder. A gente não deve confundir. O que os discípulos receberam aqui foi a regeneração. Mas o verdadeiro Pentecostes aconteceu lá em Atos. Esse foi. Eles tinham recebido essa promessa do Senhor. E aí Jesus diz assim, aquele Espírito, o Espírito Santo agora, ele vai permanecer. Ele não vai voltar mais. Ele vai permanecer. Sabe por quê? Porque ele encontrou, ele desceu em Pentecostes. E ele encontrou casa, ele encontrou pouso, ele encontrou guarida. E ele está onde? Aqui. Está em cada cristão que crê em Jesus Cristo. Está conosco. Nós somos o templo permanente do Espírito Santo. Mas às vezes, há pessoas que dizem assim, mas e aquilo que está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,19? Não apagueis o Espírito. O que é isso? Quando é que o Espírito fica apagado? Quando é que ele não consegue agir? Ele fica triste. É quando há um pecado deliberado. Quando a pessoa tem consciência daquele pecado que ofende a Deus, pratica esse pecado, mas não está nem aí. Deixa para lá. É um pecado proposital. Ela não consegue pôr um ponto final. E aí o que acontece? Se perde aquela intimidade com Deus. Você começa a se entristecer e não sabe por que você está triste. Porque o Espírito Santo está calado. Ele está lá, mas ele está quieto. Nós não devemos apagar esse Espírito Santo. Mas se eu reconheço que eu tenho um pecado, e eu vou lá, eu digo, me perdoa. O Espírito Santo na mesma hora, ele é o restaurador, ele é o Espírito da graça, o Espírito do perdão. É isso que ele faz. Mas eu preciso fazer a minha parte. Aleluias. O Espírito Santo nos leva a coisas boas, a coisas que às vezes a gente nem entende. Você pode até ir para o deserto, mas ele não vai te deixar no deserto a vida toda. Eu posso ter muitas lutas, meus irmãos. Mas quando eu uso o nome de Jesus Cristo e digo não, aquilo tudo tem que sair. Por quê? Porque eu tenho o poder que Jesus Cristo me deu através do Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. E esse poder faz toda a diferença na minha vida. É esse poder. Ele é meu conselheiro, ele é meu encorajador. Ele é aquele que me alerta quando alguma coisa não está boa. Ele está aqui do meu lado. Eu sei que ele está aqui, ele está aqui. Ele está comigo. Ele é o Espírito da verdade. E ele é tão maravilhoso, meus irmãos, que esse Espírito, ele traz tudo à tona. Aquilo que está escondido lá dentro, ele vai revelando. Só que ele não é um trator. Ele não vem e distrai tudo para trazer tudo uma vez. Ele vai trazendo uma coisa atrás da outra. Por quê? Porque ele trabalha em nós.
Ele nos restaura, Ele nos ama. Ele quer que a gente seja um filho de Deus. Aquelas verdades, aquelas mentiras que estão lá dentro, Ele mostra o que está errado. E muitas vezes nós temos áreas de resistência na nossa vida. E essas áreas de resistência a gente às vezes nem sabe que tem. Às vezes nós discriminamos pessoas. Às vezes nós não gostamos de certas coisas e nem sabemos disso. Pedro teve áreas de resistência. Pedro pregou para 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram batizadas no Espírito Santo. E mesmo assim, ele estava cheio do Espírito Santo. E mesmo assim ele tinha áreas de resistência. Que áreas? Ele tinha o quê? Quando ele com fome, de repente desce aquele lençol, com aqueles animais quadrúpedes ali. E aí, uma voz diz, vai, mata e come. Eu não. Que isso? Eu não vou comer esses animais imundos. O lençol sobe, desce, sobe 3 vezes. E aí vem uma voz que diz assim, ao que Deus purificou, não consideres imundo. O que ele estava considerando imundo? Ele estava considerando imundos gentios, aqueles que não eram judeus, porque ele achava que a salvação deveria ser só para os judeus. Então ali, essa área de resistência de Pedro, ele tinha que ser curado disso. E nós temos isso. Nós temos essas áreas de resistência. E o Espírito Santo, ele trabalha nessas áreas. Ele começa a expor certas coisas. Quando nós temos subterfúgios, quando o nosso comportamento é escorregadio, é meio mentiroso, a gente não assume certas coisas. Porque o Espírito Santo traz a luz, ele é claridade. Claridade. Ele muda a nossa maneira de pensar. Aquilo que a gente pensava antes, ele começa a transformar a nossa mente. E diz, não é por aí, não é isso. E aí, esse Espírito Santo Consolador, ele veio para ficar, ele veio para estar em nossas vidas, ele veio para nós sermos regenerados, transformados, mudados. Ele está aqui para te ajudar. Peça ajuda quando você não sabe o que fazer. Peça ao Espírito Santo. Sabe como é que o Espírito Santo veio? Ele não veio assim, ai, coitadinho de mim. Ai, eu estou chegando, tá? O que diz lá em Atos? Ele veio como um vento impetuoso. Soprou com tudo, como um vento, uma tempestade, ele chegou ali. E todos ficaram assustados. Línguas de fogo. Todos viram, todos ouviram o Espírito Santo chegar. E é por isso, Deus fez assim para que ninguém tivesse dúvida de que Ele veio. Ele veio para permanecer, Ele está em você. Você crê nisso? Glória a Deus. Este é o Pentecoste. É isso que os discípulos receberam. Para quê? A partir daí eles receberam poder. Poder para fazer obras, maravilhas, sinais, prodígios, milagres. E é isso que nós precisamos, meus irmãos. É isso que você precisa buscar. Precisa buscar o Espírito Santo. Você quer mais de Deus? Vá à fonte. Vá a Jesus Cristo. Peça. Porque tem gente que não pede. Nós temos que pedir. Peçam. E vocês serão cheios, vocês serão inundados. Porque o Senhor não dá o Espírito dele por medida, mas Ele derrama. Ele derrama tudo que Ele tem. Depende de você buscar e querer. Faça isso. Peça. Deus tem algo maravilhoso para cada um de nós. Aleluias.
Nós precisamos ser gratos, meus irmãos. Gratos porque Deus, sabe o que Ele fez? Ele enviou o Espírito Santo dEle. Mas Ele mandou primeiro o Filho dEle. Para que o Espírito Santo pudesse estar aqui. Aleluia. É isso que nós precisamos entender. O Espírito Santo, Ele quer trabalhar. Ele quer fazer de você, com que você saia daqui com poder. Que quando você abrir a boca lá fora e falar de Jesus Cristo, a pessoa vai se render. É isso que Ele quer fazer. É isso, meus irmãos. Vamos parar de ser cisternas, ocas, cisternas, sem água. Vamos à fonte, vamos buscar em Deus, em Jesus Cristo. Você quer? Vá à fonte. Vá à fonte. Vá à fonte. Eles foram revestidos de poder. E eles estão dizendo, o Espírito Santo diz: vem, vem, vem. O Espírito de Deus diz: vem, noiva minha. Vem, porque eu quero te encher. Eu quero derramar sobre você. Eu quero te dar muito mais. Não fique parado, meu irmão. Deus tem algo grandioso para cada um de nós. Você é canal de bênção. Você é canal de bênção. Vá à fonte. Aleluias. Eles receberam o batismo com muito barulho. Porque era para ser visto. Hoje em dia, muitos cristãos acham que o Espírito Santo tem que ficar numa caixinha. Que ele tem que ficar paralisado. Ele veio para se movimentar, gente. O Espírito Santo não deve ser contido nem entendido. Ele deve ser obedecido. Obedecer ao Espírito Santo quando ele vem e ele assopra para você. Querido, querida, não faça isso. Você vai cair no laço. Não faça isso. Vá por esse caminho e não por aquele. Porque você pode se dar mal. Mas para que veio o Espírito Santo? O Espírito Santo veio para que você tenha ousadia, intrepidez. Para fazer o quê? Para fazer a obra de Deus, como eu já disse. Para você ser testemunho. Para quando você pregar, para quando você falar, você vai abrir a sua boca. E você vai impactar as pessoas com o amor de Jesus Cristo. É isso que o Espírito Santo quer. Aleluias. Ser batizado no Espírito Santo, como os discípulos foram em Pentecostes, é receber a plenitude. Estar totalmente cheios, com poder para fazer a obra de Deus. E nós devemos fazer isso, aceitar isso por fé, meus irmãos. Submeter a nossa vontade, abandonar tudo aquilo que ofende a Deus, nos santificar para sermos vasos de honra, porque Deus quer nos encher. Aleluias. Aleluias. O Espírito Santo permanece em nós quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós estamos na igreja buscando, servindo. Vocês hoje estão aqui. Vocês estão cultuando a Deus. Vocês estão servindo a Deus nesta manhã. Vocês vieram aqui para dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. É isso que nós viemos fazer nessa manhã. Sem o poder do Espírito Santo, a nossa vida vai ser vazia, meus irmãos. Ela vai ser tão insignificante. Parece que nada flui. Mas quando o Espírito Santo habita em nós, as coisas começam a fluir. As coisas começam a acontecer. E é isso que nós precisamos entender. Aleluias. Aleluias. Curve suas cabeças. Aleluias.
Senhor, Tu és maravilhoso. Tu és tão digno, Senhor. Tu és tão tremendo. Senhor, eu te peço agora, eu não sei, Pai, quem está precisando agora ser cheio. Eu te peço que Tu venhas encher aqueles que estão se sentindo vazios. Tu vieste para todos. Se há alguma coisa que está impedindo o Teu mover nessas vidas, Espírito Santo, remove, convence do pecado, convence da justiça, convence do amor de Deus. Tu és aquele, o nosso ajudador. Espírito Santo, que a nossa sede seja cada vez maior, que a nossa ânsia por Ti seja cada dia maior. Que cada vez mais nós possamos ir à fonte. Que os rios de água viva possam brotar dentro de nós como rios caudalosos, que não param, que inundam, que levam a alegria do Senhor, que levam a cura, a restauração. Esses rios de água viva, por onde passarem, levem a salvação. Que nós sejamos bênçãos, que nós possamos ser esses rios de água viva. Senhor, que essa fonte nunca seque em nós. Que nós não apaguemos o Espírito, mas que nós fiquemos sim vigilantes, que nós estejamos atentos. E por isso, Espírito Santo, há um doce Espírito aqui, há um doce Espírito. Vem e toca agora, enche, convence, que nós não, Senhor, não estejamos aqui para colocar o Espírito Santo num canto, que ele não possa agir. Espírito Santo, Tu és bem-vindo nesta manhã. Tu és bem-vindo e nós te agradecemos, nós te louvamos, porque sabemos que Tu estás entre nós. Faz o que precisa ser feito no nosso meio. Derrama, rabalabachacalabachabá, rabachebalabachabalai, rebaquelamachalabá, rebalabachocalabachabálai, lerabachelamachabai. Espírito Santo, derrama, Espírito Santo. Espírito Santo, derrama. Espírito Santo de Deus, derrama. Em nome de Jesus, derrama sobre essa congregação. Espírito Santo, relaxa, baixê, calabashabalai, ramassuta, calabashabalai. Eu quero pedir aos irmãos, aqueles que querem ser cheios, venham aqui na frente. Venham aqui na frente. Deus quer te encher. Deus quer te derramar. Deus quer te dar mais. Vem aqui na frente. Eu peço para os pastores que orem. Recebam esse poder. Recebam rebalabashumalai. Você que tem sede, vem aqui e bebe agora. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Ramassabalabashabalai. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Doce Espírito. Há um doce Espírito. Há um doce Espírito aqui. Ramashalabashalabashalai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Faz o que precisa ser feito. Vai enchendo mais, Senhor. Vai enchendo mais, Senhor. Enche o teu povo. Em nome. Não há nada melhor. Não há nada maior. Nada se compara. És a nossa esperança. Tua presença, ó Deus. Eu provei e vi o seu doce amor, onde me torno livre e não há mais temor. Aleluias. Recebe, recebe. Recebe a água da vida. É a palavra do Senhor, a palavra foi lançada. A palavra é viva, a palavra é viva. Adalabaxadalá, yassais. Aleluias. Sopro do Espírito vem e enche. Adalai. Adalai, a palavra não volta vazia. Apenas recebe, meu irmão. Recebe, recebe. Levanta tuas mãos onde você estiver. Se você tem sede, recebe. É promessa de Deus para a tua vida. Alabaiadaiachai. Oredaralabaiaçai. Aleluia. Santo. Aleluia. Aleluia. Coloque a mão no ombro do seu irmão, 2 em 2. Os que estão sendo orados não precisa. Aqueles que já foram orados ou que ainda não estão sendo orados, 2 a 2, mão no ombro. Você já recebeu do Senhor. Agora é hora de dar. O Espírito que habita em você quer fluir. É vida fluindo. É bênção fluindo da tua vida para a vida do teu irmão. Diga: Senhor, abençoe meu irmão através da minha vida. Abençoa o meu irmão através da minha vida.
rio flui. Flui de vida em vida nesse lugar. Oradai, achai, adalabai. É hora de dar. Arai, adalabai, adai, assai. Oradalabai, adai, adai, assai, adai. Não deixe ninguém. Toque alguém. Toque alguém. É hora de dar. Arai, assai. O Espírito quer fluir através da tua vida. Aleluia. Não se isole. Ai, adar, alai, adalabai. Ora dalabai achai. Ora dai. Oi. Ora dalabai adaia. E ora daia. E ora daia. La badara ya. Yada la yada. Io rabayada. Santo Espírito. Yada. Nós te honramos. Nós te convidamos. Esse é teu povo, esse é teu lugar. Yada labadaya dai. Yada daya. Inunda, inunda. Ouça com atenção agora. Enquanto a pastora falava, Deus me trouxe esses versículos para terminar essa mensagem. Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o sabais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou o seu Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aleluias! Louvado, exaltado, glorificado. Ora da lavaiachai. Ora da lavaiaçadaralaia da lavaiaçai. Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de misericórdia. Dá a mão agora para o seu irmão. Uma coisa eu aprendi com aquele povo. Eles não têm o Espírito Santo de Deus ainda, né? Não creem no Senhor Jesus. Mas há neles uma alegria na festa dos tabernáculos. E quando eu vi, o Espírito do Senhor constrangeu meu coração.
eles ainda buscam naquele muro a presença do Senhor. Eles se alegram com o que eles já tiveram no deserto. E nós não precisamos mais ir ao muro para buscar, porque Deus fez morada em nós. Mas, irmãos, a alegria deles muitas vezes é maior que a nossa. Eu vi eles celebrando ali, eu entrei no meio deles e celebrei. Eu pedi ao Senhor que a igreja evangélica tenha a alegria do Senhor, tenha gratidão e entenda aquilo que Deus já fez por nós, e se alegre no profundo do coração. Ainda vamos ver essa igreja pulando e dançando na presença do Senhor, porque Deus já fez demais nas nossas vidas, irmãos. Diga comigo: Senhor, obrigado por tudo que Tu tens feito, que Tu hás de fazer, porque operando Deus, quem impedirá que o meu coração reconheça a Tua obra maravilhosa na cruz e na minha vida. Bendito o que vem do Senhor, e o Espírito do Senhor habita em mim. Já não sou túmulo vazio, vaso de barro vazio. Sou cheio da presença daquele que me criou, para a glória do Senhor. Que os rios fluam em mim e através de mim, para a glória do Senhor. 1, 2, 3. Aleluia!